Olá, alunos, tudo bom com vocês? Tudo bom? Oitavo ano, eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de redação, nós vamos utilizar a apostila número 7. Vamos lá, então, todos com a apostila número 7 acompanhando a aula, por gentileza. Turma, aqui na apostila número 7, nós vamos começar no capítulo 12, Saber Discursar. Vamos lá, então. Acompanhando aqui. Então, módulos 103, 104 e 105. Vamos acompanhar comigo, turma. Liberdade de expressão versus discurso de ódio. Em tempos de polarização político-social, as divergências entre as pessoas ficam mais evidentes. Claro, né, que em determinado político ele agrada a uns, mas não agrada a outros, certo? Então, fica essa divergência. Em vez de tentar compreender o outro, muitas vezes alguns indivíduos comportam-se com intolerância, característica em que não se aceita a existência do que é diferente. Isso pode ser manifestado de modo extremo por meio de discursos de ódio. Nós já cansamos de ver isso, né? Aquelas pessoas que têm ódio de um político, o ódio de uma pessoa, o ódio de uma religião. Ela vai discursar aquilo com tanto ódio, né? Falando mal, xingamentos, é muito feio. Ela não aceita a opinião do outro, né? Ela não se faz respeitar tão bem. Desde o momento que eu não respeito a opinião do outro, não é mesmo? Eu dou o direito do outro não respeitar a minha opinião. Então é importante, né, que quando você está debatendo, discutindo, né, de modo saudável algum assunto, que você aceite também a opinião do próximo, mesmo que você não esteja de acordo, tá? Esse tipo de discurso constitui-se em manifestações que incitam a discriminação e ou a violência contra pessoas ou grupos sociais, fundamentadas em diferenças de raça, gênero, etnia, nacionalidade, orientação sexual, crença religiosa e etc. Né? São diversos assuntos que levam a essa discussão que às vezes é bem pesada. Esses grupos, em geral, são historicamente vulneráveis, ou seja, encontram-se em uma posição não dominante no Estado, pois possuem características religiosas, étnicas e ou linguísticas próprias que os diferenciam da maioria da população. É comum que o discurso de ódio seja justificado em favor da liberdade de expressão, que, como um direito fundamental, é garantido pela Constituição brasileira. Esse direito, no entanto, não é absoluto, isto é, não se permite que ele seja usado para violar outros direitos garantidos por lei, como a dignidade humana. Portanto, todos são livres para expressar suas ideias, convicções e seus pensamentos, desde que não ofendam os outros ou impeçam a existência deles. Eu não posso, né, discutir sobre religião e ofender, né, o meu colega falando da religião dele. Claro que não, eu posso colocar a minha opinião, mas sem ofensas, tá? Leia a seguir a tirinha que mostra como é importante ter cuidado com as palavras. Mas eu só disse algumas coisas, nem bati nele. Palavras podem ferir mais do que um soco. E como tal, depois do desferido, não se pode voltar atrás. É verdade, depois que você fala, acabou, não voltamos atrás. Como um corte profundo, as palavras ditas podem ser esquecidas, mas jamais apagadas. Lembra do acidente com o machado há 2 meses? Você não sente mais a dor, nem vê o sangue escorrendo, mas aposto que ele deixou uma marca. Pense 2 vezes antes de lutar. Pense 10 vezes antes de falar. Porque a palavra, ela ofende, mas ela não deixa marcas. Mas você fica muito triste por dentro. Não é verdade? Na tirinha, o ornitorrinco, ouro, não considera que suas palavras possam machucar alguém. O mestre, no entanto, ressalta o poder que as palavras têm, ensinando-lhe que elas podem ferir até mais que uma agressão física, sendo importante, por isso, pensar muito antes de falar algo. Para evitar a violência de qualquer tipo verbal ou física, é necessário cultivar o diálogo saudável, né? Porque é importante que a gente pense antes de falar, para não ferir o próximo. A incapacidade de compreender
A incapacidade de compreender aquele que é diferente muitas vezes leva à percepção equivocada de que ele é um inimigo a ser combatido. O diálogo pode resultar em um melhor entendimento dos motivos que levaram uma pessoa a ter certa atitude ou determinado pensamento, ao possibilitar que se coloque no lugar do outro. Nessa interação, é importante que se mostre uma posição aberta ao interlocutor, ou seja, que se comporte de maneira a aceitar que não existem certezas absolutas. Saber participar de uma discussão, falando e ouvindo, pode evitar que machuquemos alguém de modo não intencional. Claro, eu preciso entender que não existe uma verdade absoluta. Existem pontos de vista. Ou seja, eu penso de um jeito e você pensa do outro, né? E aí nós vamos levando a nossa vida, eu aceitando a sua opinião dentro de um contexto, né? Dentro de uma ideia, e você aceitando a minha, sem um ferir o outro. Ter empatia não significa que todos devem concordar em tudo. Afinal, a divergência faz parte de uma sociedade democrática que promove a pluralidade. Mais que isso, empatia significa tentar entender o outro, contribuindo para sermos tolerantes, ou seja, aceitar que os outros têm o direito de se expressar e de existir tanto quanto nós, certo? Eu posso, aqui a Constituição, né, que diz essa questão de você ter o direito de se expressar, sem ofender o próximo. Então, turma, aqui nós falamos, né, dessa questão do discursar, que é importante que você discuta, que você tenha a sua opinião, sem ofender o próximo, certo? Um grande beijo a todos e até a nossa próxima aula, oitavo ano. Tchau, tchau!